Olá, darlings! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bora conversar sobre Mariah Carey. Ano passado, a gente terminou, né, a nossa conversa falando sobre o álbum Number Ones, e eu prometi que no começo desse ano, o primeiro vídeo sobre Mariah seria pra gente encontrar o quê? Encontrar o arco-íris juntos. E como prometido, eu voltei, mas eu não voltei sozinho. Eu tô a caráter pra falar dele, o Rainbow. E como esse é o álbum que trouxe Mariah pela primeira vez pro Brasil e que também, foi, assim, uma porta de entrada para que muitos conhecessem ela, eu que não podia vir aqui servir um pop básico para vocês, né. Não darling, não aqui. Então eu resolvi vir mais pop. E é de lá que é essa camiseta linducha que eu tô usando, da loja Mais Pop, onde, por acaso, existe um cupom com meu nome. Se você usar Mancini nessa loja, você tem 10% de desconto em camisetas de Mariah Carey. Então vai lá, meninos, vocês que ficam perguntando pra mim onde comprar camiseta de Mariah Carey, tá aí a resposta. Acessa aí, o site é lojamaispop.com.br. Agora vem que tem história pop, na edição de hoje tem história mais pop ainda. Rainbow foi lançado no ano seguinte ao Number Ones, em 2 de novembro de 1999. E esse foi um trabalho diferente da coletânea. Bom, por motivos óbvios, Mariah ela queria acelerar a produção do Rainbow. E assim, falar motivos óbvios é uma forma sutil de eu tentar dizer assim: Que Mariah estava cansada, ela não aguentava mais ficar naquela Sony, ela não aguentava mais aquele ex tóxico dela, ela queria vazar daquele lugar, então ela falou assim: deixa eu fazer esse álbum bem rápido pra eu conseguir dar o pé na bunda desses bandos de homem. enfim, Darlis, teve um grande esforço por parte de Mariah pra conseguir trabalhar assim completamente focada, sem distração e assim, com sangue nos olhos pra entregar logo esse trabalho, sabe? Mas ela não fez isso de qualquer jeito, né? Até aqui, né, a gente tá completando já esse episódio, a gente já vai ter feito assim quase 10 anos, né, de história de Mariah. Então dá pra ver que ela faz tudo com muita dedicação e não seria o contrário nesse álbum aqui, né, porque era o que ela precisava entregar, que ela ia fazer de qualquer jeito. Então entra, assim, um dos bestes dela, que é a Randy Jackson, e que fala pra ela assim: "Ai, Mariah, tem um lugar, assim, bem bacanucho, lá em Capri, na Itália, um estúdio, assim, super tchutchuco, super isoladinho, que você vai amar". E aí, assim, eu quero só fazer uma pausinha, porque eu fiz um vídeo sobre Rainbow meses atrás, lá no Instagram, e quando eu falei Capri, eu falei que era nas Bahamas. E sei lá por quê, porque eu estava muito enlouquecido no dia. E aí, nesse vídeo eu fiz um amigo muito querido, que é o Eduardo, que eu chamo de Dudu ao quadrado, que ele falou que era na Itália, então Dudu quadrado, eu lembro de você. Agora voltando aqui, porque Capri, né, só ser Capri na Itália já é bom, mas assim, pode ser melhor. E um outro motivo, né, que fez Mariah decidir ir pra Capri, é um motivo assim mais caliente. E você lembra do Derek, né, o namoradinho que ela teve, né? Os beijinhos inocentes dela e do Derek, enquanto Mariah ainda era casada, né, com o Tommy Mottola. E aí o Derek aparece, ela fica biruleibe, todo mundo fica muito doido. E aí ela, depois que se separa, continua o namoro com o Derek? Então, agora ele é passado, amor. Ninguém mais fala dele. We don't talk about Bruno. Ele fez Mariah sofrer, mas ela que é diva já estava com outro que tem nome e sobrenome porque o Derek é só Derek. Agora ela estava com ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Miguel. E, gente, eles eram muito, muito sei lá, casal magia, sei lá, entendeu? Era muito, era muito. O nosso amigo Luiz Miguel estava em turnê pela Europa. E aí Mariah juntou um pontinho com outro pontinho e falou: "Ah, seria bem legalzinho, né, eu também tá na Europa, já que ele tá por ali, eu tô ali gravando meu álbum, ele pode me visitar, por coincidência, em um dos lugares mais lindos e românticos do mundo, pi-pi-pi-pó-pó-pó, ti-ti-ti-ti-ti-ti", ela ficou toda ti-ti-ti. E Mariah conta que era, assim, um estúdio adorável, um querido. No livro, né, ela fala que tinha bastante entrada, assim, de luz solar, bastante privacidade, então ela ficava zanzando pra lá e pra cá, sentava, escrevia, toda garotinha ali num estúdio cheio de velas, né, pra ela se sentir, assim, mais inspirada,
e sentia, assim, que estava num ambiente mais acolhedor. E aí ela ficava ali por horas e horas e horas escrevendo, pensando nas músicas e tudo mais. Basicamente, como sempre, ela escreveu quase tudo sozinha, mas também teve um parceiro nessa missão. Um não, 2. O primeiro se chama Terry Lewis, compositor, e o segundo se chama Jimmy Jam, que é um musicista. E sem eles, segundo Mariah na autobiografia, o álbum ele não teria sido feito, assim, de uma maneira tão suave, tão de boas, assim, eles trouxeram, assim, uma tranquilidade muito grande para ela. Então, juntinhos, esse trio criou músicas como Bliss, Against All Odds, Petals, Rainbow, Thank God I Found You e Can't Take That Away. E essa última, Mariah ainda levou para uma amiga dela, porque ela falou assim: "Tá faltando um treco aqui, mas minha amiga aqui tem borogodó, então eu vou levar pra ela que ela vai saber mexer nisso aqui". E essa amiga é Diane Warren, que toca o piano nessa música. A história é a seguinte: Mariah sabia que essa música seria uma música boa desde o começo, ela tinha essa noção sobre essa faixa. E aí, ela levou a música até Diane Warren e ela cantou o primeiro verso até o refrão. E Diane começou a acompanhar ela no piano. Juntas, elas escreveram o segundo verso e o que mais tem na música. E é uma letra que traduz o que estava acontecendo na vida da nossa diva, tanto pelo lado pessoal quanto pelo lado profissional. Desde a infância, Mariah fala que a fé que ela descreve, né, como essa luz interior que ela tem, é uma fonte constante de resiliência e de inspiração para superar obstáculos e momentos difíceis da vida. Então essa é uma música sobre muitas coisas, que traz à tona, né, inspiração em diversos momentos da vida de Mariah, mas quando ela escreveu, e isso ela mesma diz, ela tinha em mente a vida dela, né, a parte da vida dela com o Tommy e todo, né, aquele aprisionamento que ela viveu. Tanto que essa música se tornou o tema de Mariah, né? É Can't Take That Away, Mariah's Theme, né, então essa música, assim, nesse álbum é tipo assim, ó, essa aqui é a música do filme. E outra música importante que ela fez com o Terry e com o Jimmy foi Petals. E Mariah se refere a ela como uma das músicas mais doloridas e mais difíceis de cantar até os dias de hoje. É sobre sua vida, sobre sua família, sobre crescer da forma que ela cresceu, né, tanto na infância quanto na vida adulta. Uma música que é, ao mesmo tempo, um agradecimento e um ó, adeus às pessoas tóxicas que passaram pela vida dela. E nessa mesma linha, né, de músicas intimistas, temos Against All Odds, originalmente gravada e lançada por Phil Collins, e a faixa título do álbum, que é um interlúdio, mas que depois, na edição de 25 anos do Rainbow, existe a faixa Rainbow's End, que é um remix desse interlúdio, né, com mais estrofes, um pouco mais de letra, remixado por ele, né, pelo único David Morales. E também temos Thank God I Found You, que traz elementos do gospel, né? Todo o álbum de Mariah tem que ter pelo menos uma música inspirada no gospel. E a história da composição dessa música é assim: chega aqui, vem cá. Uma noite, Terry e Jimmy estavam lá de boa, fazendo sei lá Deus o quê, quando a assistente loba de Mariah liga pra eles e fala assim: olha, Mariah teve uma ideia. Ela teve uma ideia, ela tá inspirada e ela quer que vocês estejam aqui no estúdio mais tarde. Terminei o que vocês têm que terminar e vem pra cá". Chegando lá, Mariah cantou a melodia para os meninos, né. Então não havia letra, ela só falou assim: "Ah, tenho ideia dessa melodia aqui", abriu a boca e começou a cantar. E enquanto ela cantava, eles já pegaram ali uns instrumentos, começaram, né, o violão, o piano, começaram ali a acompanhar ela. Primeiro eles fizeram o instrumental e só depois fizeram a letra. Mariah gravou a música e falou: "Ah, seria legal ter um dueto aqui, né, com uma voz masculina". E é aí que entra o Joe, que é um cantor de R&B, sugestão do Terry e do Jimmy, para quem Mariah ligou pessoalmente. Eu imagino ela falando assim: "Hello, darling. Eu quero gravar com você. Você pode vir aqui no estúdio?". E quem iria recusar, né? Quem iria recusar um convite de Mariah Carey? Só se tivesse, assim, muito doido da cabeça mesmo. E o próprio Joe disse que no momento que ele escutou a música no estúdio, ele sabia que ele daria tudo dele e assim, eu só saio daqui com os meus vocais nessa faixa e eu vou dar meu nome. E ele deu o nome. E com esse dueto gravado, Mariah escutou e falou assim: "Poxa vida, seria muito legal também a gente ter mais harmonizações, né, com essa voz masculina".
E é aí que entra a banda 98 Degrees. E se a gente reparar, o Terry e o Jimmy, eles meio que fizeram as músicas junto com a Mariah, né? Que são assim a alma do álbum, né? A parte mais emotiva, a parte mais sensível. Por outro lado, entram, né, mais pessoas para dar o toque ali de diversão de R&B. Jay-Z, Snoop Dogg, Usher, Da Brat, Missy Elliott e Jermaine Dupri. Reparou que até aqui eu não falei o nome do Valtinho? Lembra quando eu errei achando que no Daydream é que o Valtinho tinha, dado os canos? Então, né, eu errei. Ele também esteve em Butterfly, mas aqui meninos, aqui é o prego no caixão. Pois é, né, a situação com a Sony, principalmente com o Tommy Boboca, fez com que a parceria entre Mariah e Valtinho chegasse ao fim. Até porque a própria Sony incentivava o Valtinho a trabalhar com outras cantoras, até menos tempo, a estar menos disponível para trabalhar com Mariah. Mas não foi só isso não. Por conta do divórcio, Valtinho teve que escolher um lado. E como ele tinha um contrato exclusivo com a Sony, isso impediu de continuar ali trabalhando com Mariah de certa forma, e ela se sentiu traída por isso aí. Mas o Valtinho ele mostra os dentes depois, viu? O Valtinho ele não é assim tão inocente. Por conta de direitos autorais, ele já quis processar Mariah e tudo mais, né? Principalmente por conta da música All I Want for Christmas Is You. Então ele falou algumas coisas, né, que a gente fica meio gag, mas assim, vamos lá, vou falar aqui. O próprio Valtinho disse, né, que existiam discussões calorosas com Mariah sobre, né, o direcionamento musical de algumas músicas, né, de alguns projetos, o que contribuiu para o rompimento, né, da relação de trabalho que eles tinham. Ele também falou que Mariah não gostava quando o Valtinho trabalhava com outras cantoras, que ela se sentia meio ameaçada, tipo, ele trabalhar com Celine Dion e coisas do tipo. Mas assim, é um cara que sei lá, né, só sei que a briga e o desapontamento entre eles foi grande, tanto que na autobiografia, Mariah não cita o nome dessa bênção nenhuma vez. Mas enfim, voltando às músicas, vamos de Heartbreaker? Vamos lá. Existe uma lenda urbana que diz que Heartbreaker seria uma música para o filme que se tornou Glitter, né. Esse filme Glitter, ele foi adiado diversas vezes, né. Esse projeto ele foi, assim, na verdade, engavetado e tirado da gaveta, engavetado e tirado da gaveta, várias vezes e várias vezes. E Heartbreaker seria para esse projeto, mas Mariah trouxe para cá. E o DJ Clue, que foi um dos primeiros produtores a começar a trabalhar com Mariah no que viria a ser o álbum Rainbow, sugeriu que ela usasse a música Attack of the Name Game, da cantora Stacey Latsall. Usasse assim como uma interpolação. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vai lá escutar depois que você vai entender o que eu tô falando. Você vai reconhecer sim Heartbreaker na música dessa Mona. Ou melhor, né, você vai reconhecer essa Mona na música da Mariah. Mariah concordou e após finalizar a música ela sentiu falta de um sabor. E aí que o Jay-Z entrou pra fazer o rap e que elevou, né, a música. Então ali eles sabiam que, desde o princípio, ela trabalhou com o DJ Clue, porque ela tinha ideias para um primeiro single, e com isso eles tiveram a certeza de que Heartbreaker seria o primeiro single de Rainbow. Já a versão remix, que tem a Da Brat, a Missy Elliott, e que leva um sample, dessa vez de Snoop Dogg, com a música Ain't No Fun, também entra na tracklist oficial do álbum, né, e eu acho legal isso no álbum, porque ele abre com Heartbreaker, e lá na metade tem uma outra versão que talvez só estivesse disponível, né, em outra realidade, no single, mas tá aqui no álbum e eu acho legal quando a cantora ela retoma, é um pouco inusitado, assim, sabe. Só que esse não é o único remix babadeiro que Heartbreaker recebeu, né. Existe uma versão também, com um cover de Diana Ross, que é Love Hangover, junto com Heartbreaker, que vale a pena você conferir também. E existe um outro muito bom também com a música If You Should Ever Be Lonely, de Val Young. E bom, como já falei aqui, esse foi o primeiro single da era, lançado em agosto de 99. E aqui, Mariah repete a fórmula que tinha dado certo até então, né? De lançar um primeiro single que vem assim com um boom, assim, né? Ele vem tipo um tapa na cara, né? Emotions, Dream Lover, Fantasy, Honey e agora Heartbreaker. Só que a crítica ela foi morna ao receber, né, esse single, a crítica sempre assim, né, sempre assim. Falando que Mariah estava repetitiva e tudo mais, mas assim,
que importa, né, ter a crítica, o que importa é que ela tem o povo. Heartbreaker foi o 14º número 1 de Mariah na Hot 100 nos Estados Unidos e ficou por 2 semanas nessa posição. Com isso, naquela época, Mariah se tornou a cantora mulher, né, com mais número 1s nessa parada, ficando atrás apenas de Elvis, um recorde que ela quebraria anos à frente, e ficando atrás até hoje dos Beatles. No clipe principal, Mariah interpreta uma personalidade assim, vilã de si mesma, chamada Bianca. Na autobiografia e no vídeo que eu gravei aqui sobre o álbum perdido de rock da Mariah, ela diz que essa personagem é uma versão da persona que ela criou para gravar esse álbum. E uma curiosidade dos bastidores, né, da gravação desse clipe, é que Mariah ela não curtiu ali o jeans que ela estava usando, tinha um cos muito alto, então eles foram lá e ó, puf, meteram a tesoura e assim se criou o cos baixo, né. É isso que Mariah fala, porque ela fala que anos depois isso aí se tornou uma coisa, né, isso aí se tornou uma febre, e que ela que criou, na verdade, nesse clipe que ela deveria ter patenteado. Enfim, histórias de Mariah, né, lembre-se, temos várias e várias e várias, darlings, a gente ama. Fora que Heartbreaker também ganhou uma versão só pro remix que está no álbum com a Missy Elliott da Brett e Snoop Dogg. Mariah tá lá, né, tipo, lavando o carro, toda ensaboada, só pra mostrar que é boa azuda mesmo. E acompanhando o lançamento do álbum, ali em novembro de 99, o segundo single é lançado, Thank God I Found You, só que ó, Mariah, ela tinha falado assim para o presidente da Sony, ela falou: "Eu não quero que ninguém me boicote, porque eu quero fazer o melhor para os meus fãs". Aí o presidente falou: "Ninguém vai te boicotar". Aí o presidente ligou para todo mundo e falou: "Ninguém boicota ela". E o que eles fizeram? Boicotaram. Por quê? Logo no lançamento, o single ele foi enviado, assim, só para as rádios, ele não foi enviado para as lojas. Então ele estava meio que como um single de airplay, né, então ele não poderia chartear. Ele foi enviado às lojas só em janeiro de 2000 e lá para as alturas de fevereiro de 2000, a música chegou em primeiro lugar e se tornou o número 1, o número 15 da Mariah na Hot 100. E assim, essa música ela tá naquela lista, né, de singles de sucesso esquecidos para sempre e todo sempre por Mariah, né. Eu sei que ela cantou na Residência, né, que cantava todos os number ones dela, mas assim, é uma música muito difícil dela cantar, dela incluir em alguma setlist, e que fica perdidinha, assim, né, fica perdidinha, fica a perder de vista ali junto com algumas outras, né. Não vamos mencionar aqui, mas, é justiça, né, ela devia voltar uma vez ou outra. E como eu sempre digo, se você não escuta os remixes de Mariah, você só está escutando metade de Mariah, porque essa música tem um remix lindo, fazendo ali um mashup com a música Make It Last, de Keith Sweat. E no fim do ano, no mês de dezembro, o canal Fox exibiu um programa chamado Mariah Carey's Homecoming Special. E esse especial era um show de Mariah gravado no ginásio de sua antiga escola, onde além de convidados musicais, também teve a presença de alunos e de crianças do programa Camp Mariah. E é um especial naquele estilo assim de, entrevista ali o professor que foi professor dela, aquela pessoa que conheceu ela quando ela estava na escola, aí tem assim uns testemunhos e aí vai, por aí vai. O terceiro single ele sai em abril de 2000 e é a música Can't Take That Away, e essa aí rendeu, rendeu, vamos falar. Foi com essa música que a treta entre Mariah e Sony escalou de vez, né, aquilo que já era sensível, agora explodiu. Mariah sempre teve, assim, um instinto muito aguçado sobre o que os fãs dela gostariam de ouvir, né, e de receber dela. E aí, seguindo essa inteligência e essa intuição, ela tinha a certeza absoluta de que Can't Take That Away teria que ser single. Já a gravadora, essa aí rejeitou a ideia, falou assim: "Ah não, não quero, é muito baladinha romântica, não quero, vamos lançar uma mais agitadinha". Na verdade, Can't Take That Away é uma música muito reflexiva sobre o que Mariah vivia naquele tempo, né, pré, durante e pós-divórcio com o Tommy Mottola, que por debaixo dos panos ali vetou com força essa música, falou: "Não vou lançar isso aqui não, a Mariah tá falando mal de mim aqui, ô, ô". E essa diferença de opinião se tornou tabloide, se tornou fofoca, enfim, né, rendeu, rendeu. Tanto que Mariah começou a publicar no próprio site dela, né, cartas, né, textos para os fãs,
falando sobre esse conflito e incentivando eles, né, nós, a pedir a música nas rádios. Eu falo nós, mas a gente aqui do Brasil, né, pra nós a gente estava tipo: não sei o quê", mas enfim, pedindo para os Lamps pedirem essa música na rádio para fazer ali uma resistência na gravadora. E essa atitude de Mariah dividiu ali, né, as opiniões. A Sony apagou todas essas mensagens de Mariah do site dela, mas concordou em lançar a música no fim das contas. Porém, fez de tudo que podia, né, para dificultar a performance dessa música tanto nos Estados Unidos quanto em outros territórios. E para dificultar ainda mais as coisas, o single Cry Baby foi lançado junto com Can't Take That Away, assim, eles formam um single duplo, e teve que dividir esforços ali entre as 2 faixas, né. Cry Baby chegou até o número 28 na Hot 100, que é um desempenho mediano para bom, mas que para os padrões de Mariah foi considerado um flop. Já Can't Take That Away não chegou nem a chartear na Hot 100, porque, enfim, né, gravadora. E o último single foi Against All Odds, que ainda na onda do conflito entre Mariah e gravadora, esse single ele não foi enviado, né, às lojas físicas, então essa música não teve como contabilizar na Billboard, pelo menos não na Hot 100, né. Porém, na Europa, a música foi bem. Melhor ainda foi o remix dela com Westlife, que é belíssimo, que chegou a pegar o primeiro lugar no Reino Unido e ficou em terceiro lugar, né, em geral, assim, na Europa como um todo. E agora que a gente falou dos singles, vamos falar de promoção, porque essa foi a vez que Mariah pisou seus pés santos aqui no Brasil. E, gente, eu lembro de estar na frente da TV assistindo Mariah Carey na Hebe. Um surto, um surto. Mariah estava assim lindíssima, mas completamente perdida com toda aquela bagunça que só o brasileiro sabe fazer. O povo chorava, o povo gritava, a Sandy estava lá e a Mariah, foi até o público, né, e ela começou ali a dar autógrafo, a falar, a tirar foto, a dar a mão, a relar. A plateia queria tirar um chumaço do cabelo dela, mas ela estava lá e ela estava cantando, e a Hebe falando, né: "Olha lá, a Maralha, olha lá que acessível, tão próxima do seu público, falando por cima da Mariah. A Mariah devia estar odiando aquilo. Ai, é icônico, iconic. Mais icônico que isso é a Abby chamando Mariah de Maralha. E eu acho que a gente, eu e você, a gente tem que normalizar esse apelido carinhosíssimo da nossa querida Hebe Camargo, né? Maralha é muito bom. Maralha é iconic. Iconic. Maralha é number one. Fora a Hebe, né, porque, assim, o programa da Hebe foi o melhor de todos, o melhor de todos, mas a Mariah também foi no programa da Xuxa, no Domingão do Faustão e também participou do Fantástico. Mas se você tá me escutando e achou que a turnê incluiria o Brasil só porque ela veio aqui promover o álbum, você errou, ela não veio pra cá não. A Rainbow Tour começou em 14 de fevereiro de 2000, lá na Europa, e terminou em 18 de abril no Canadá. Mesmo curta, essa foi a maior turnê de Mariah até então, com 19 shows e 10 países. Inclusive, o último show em Toronto, no Canadá, foi gravado para um futuro especial que nunca viu a luz do dia, se perdeu. Tá assim, entre as joias do infinito de Mariah, perdido num VHS, nem para fazer igual Scarlett Johansson, virar pendrive e a gente ter acesso. Não temos nada, nada, absolutamente nada sobre ele. E agora vamos de menções honrosas do álbum. E eu começo aqui pedindo justiça pela música How Much, que é um dueto entre Mariah e Usher. Usher, que era assim o bombom da época no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E assim, eu não entendo como que essa música não foi selecionada para ser lançada como single, sendo que tinha eles dois. Além de que, a música tem um sample, né, de Tupac, que é a música Me and My Girlfriend, que alguns anos depois foi sampleada por Jay-Z na música Bonnie e Clyde, né, que tinha Beyoncé e que foi uns hit, foi um sucesso. Mariah, tinha que ter sido seu, amor. Tinha que ter sido seu. E agora eu vou com After Tonight e eu vou te explicar o porquê. Porque nessa música tem nos créditos da produção o David Foster, um dos maiores hitmakers de todos os tempos, principalmente nos anos 90. E na composição, além de David Foster e Mariah,
Também tem Diane Warren, que também é uma mega hitmaker. E juntos o trio fez uma música delícia, que deveria ter sido lançada como single ou que pelo menos deveria ter tido mais atenção, né, ficou perdidinha, ela tá escondidinha ali no meio do álbum, isso não tá certo. E por último, eu quero falar de Bliss, porque um tempo atrás, quando eu falei desse álbum em um vídeo curto lá do Instagram, choveu de comentário, assim, de gente falando que Bliss é a música favorita. E eu fiquei muito surpreso, porque Bliss é uma das minhas músicas favoritas desse álbum também, mas como eu sempre fui um lembre solitário, eu achava que isso só existia na minha cabeça, que ninguém mais gostava dessa música. Então, assim, tá aqui, pra eu falar que se você também gosta, manifeste-se, né, e descubra que mais lembres como você amam essa música também. E vamos falar de lookinho, porque a Mariah serviu nessa época, sabe, principalmente na turnê, e é na turnê que eu vou focar. Bom, ela usou, como sempre, aqueles vestidos bem diva. Isso é uma assinatura da Mariah, né, não tem como ficar sem. Mas ela também usou um pouco mais com performances teatrais, como é o caso de Honey, onde ela usa roupa de marinheiro, o ringue com a luta de boxe entre ela e Bianca, durante Heartbreaker, e o desfile de Miss durante Dream Lover. Mas os looks de abertura eram babadérrimos e ao mesmo tempo simplinhos, né? Diva acessível. Eu amo principalmente esse conjuntinho aqui, que é uma calça jeans e uma blusucha. Eu acho que ela tá lindíssima com esse look. E também tem esse vestidinho curtinho aqui, onde ela coloca as pernocas pra jogo e ela fica assim maravilhosa. E já que a gente tá falando de look aqui, eu retomo com esse lookinho que eu tô usando, lá da loja Mais Pop, porque ó, é confortável mesmo, viu. Eu gosto muito de camisetas, né, das cantoras que eu gosto de ouvir. E eu gosto de camisetas assim, né, que tem ícones, né, da carreira dela, né. Não precisa ser necessariamente o rosto, mas tem simbologia, tem tipografia, tem todo esse imaginário que quem é fã olha e sabe. E assim, eu tenho 1,70, peso ali 75 quilos mais ou menos, e essa camiseta que eu tô usando, que tá assim mais larguinha em mim, é a G. Porque eu, particularmente, não gosto de coisa muito me apertando, então essa aqui caiu certinho em mim, ó, tá bonitinha. E é assim, muito confortável, já que ela é 100% algodão, e antes de usar, eu lavei e ela não encolheu. Então, ó, tô te avisando. E uma coisa que eu descobri, né, com a loja Mais Pop, é que todas as camisetas elas são confeccionadas após comprar, então sim, ela é feita pra você mesmo, sabe. E caso você queira alterar alguma coisa, tipo: "Ah, eu quero essa estampa, mas eu quero com outra cor de camiseta, ou com outra modelagem, ou então com outro tipo de gola", amigo, é só você mandar uma mensagem pra eles e eles vão ver o que eles conseguem fazer e eles podem fazer exatamente do jeito que você pediu ou então deixar o mais próximo possível. Tudo isso com frete bem amigo que entrega para o Brasil inteiro, então ó, primeira publi, né, meus amores, desse canal aqui, é de todos nós. Então, só lembrando, entra lá, lojamaispop.com.br, usa o meu cupom que é Mancini e você vai ter 10% de desconto em camisetinhas da Mariah Carey e a gente vai estar assim tudo juntinho, usando a mesma roupinha. Pegou a visão, meninos? Então vamos falar da capa. A capa é um clique de David LaChapelle, um dos fotógrafos que por acaso eu amo muito, né, um dos que eu mais amo em todo mundo. E eu amo as produções coloridas e irreverentes dele. O Davidzinho, ele é bem conhecido assim, né, pelo trabalho surrealista, pelo excesso, né, pelas cores saturadas. E a capa de Rainbow, ela é surpreendentemente limpa. O fundo branco e o pijaminha branco da Mariah meio que simbolizam assim um novo caminho, né, uma nova Mariah. É uma página em branco. Normalmente o branco ele evoca assim, né, pureza, vulnerabilidade. Quando é uma capa de álbum toda branca, a atenção vai direto, né, para o que está no centro dela, né. Isso acontece no de Mariah, acontece no álbum Fever da Kylie Minogue, enfim, acontece em vários álbuns pop por aí. E as cores, que são uma assinatura do David Zenho, aparecem só no arco-íris mesmo, né, como se esse arco-íris, né, emanasse da Mariah, né, e não do ambiente externo. Mas ao abrir o encarte, né, e observar o material promocional, o visual já muda para o estilo mais clássico do David, cores neon, saturação e cenários artificiais, né. Esse pirulito aqui é um elemento visual recorrente no trabalho dele, né, que sim, para mim simboliza a cultura do consumo, né, a provocação e a doçura da celebridade, né, da cantora famosa, da diva, né.
E para mim essa capa ajuda a construir um cenário, né, da diva Mariah Carey, que habita um mundo de fantasia. No fim daquela década, contrastando assim quase que 100% com aquela imagem super contida e controlada que ela teve no começo dos anos 90. E agora eu quero saber de você, o que você acha desse álbum? Vamos continuar a conversa e a nossa excursão, né, por essa era nos comentários? Que lá é que o babado acontece, viu? Então escreve aí, lembra de hypar, lembra de dar o like, de enviar para os outros lembres que você conhece. E se você chegou aqui de paraquedas e esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, fica, se inscreve. Tem mais vídeos sobre Mariah, tem vídeos sobre Whitney, sobre Celine e vai ter muito mais outras cantoras aparecendo por aqui, nesse estilinho que eu faço aqui, que é um aulão para você passar no concurso pop, um aulão para você passar no Enem. Beleza? Obrigado. Primeiro vídeo de Mariah do ano. Um beijo pra todo mundo e até a próxima, porque a nossa próxima parada é em Glitter, meu bem. E ali a terra treme. Te espero lá.